Olá, irmãos. Com grande alegria nós nos reunimos novamente para essa quarta aula do curso de consagração a Nossa Senhora. Meu nome é Damião, sou consagrado na comunidade de Aliança, aqui de Fortaleza, e antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração, nos consagrando a Nossa Senhora. De maneira especial, hoje eu trouxe a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E no livrinho do Tratado de Devoção, nós temos uma oração que é a oração a Jesus vivendo em Maria. Porque para nós trilharmos esse caminho da consagração, nós precisamos suplicar o Espírito Santo, que é o esposo de Maria, para que ele nos auxilie nesse caminho tão maravilhoso que é nos darmos inteiramente à Virgem Maria. Por isso, vamos invocar a Trindade e vamos suplicar que o Espírito Santo, que gerou Jesus e Maria, esse mesmo Espírito gere dentro de nós o amor a ela, o amor a Jesus. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração a Jesus vivendo em Maria. Por isso eu convido você a fechar seus olhos e escute essa oração e deixe que o Espírito Santo gere dentro do seu coração o amor, a ternura e a bondade da Virgem Maria. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos. No espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito, para a glória do Pai. Amém. Meu amável Jesus, permiti que eu me dirija a vós, para vos testemunhar o reconhecimento pela graça que me tendes feito, dando-me a vossa Santa Mãe, pela devoção da escravidão, para ser minha advogada junto à vossa majestade e o complemento universal da minha grande miséria. Infeliz de mim, Senhor, que sou tão miserável, que sem esta boa mãe estaria infalivelmente perdido. Sim, em tudo Maria me é necessária, junto de vós, necessária para vos aplacar em vossa justa cólera, pois vos tenho ofendido tanto todos os dias, necessária para assustar os castigos eternos de vossa justiça, que mereço, necessária para vos olhar, para vos falar, para vos pedir, vos tornar propício e vos agradar, necessária para salvar a minha alma e a dos outros, necessária em uma palavra, para fazer sempre a vossa santa vontade e buscar em tudo a vossa maior glória. Ah, se eu pudesse publicar pelo universo essa misericórdia que tivestes comigo, se todo mundo soubesse que sem Maria eu já estaria condenado, se eu pudesse dar dignas ações de graças por tão grande benefício, Maria está em mim. Oh, que tesouro, que consolação! E depois disso, não me entregaria eu todo a ela? Oh, que ingratidão, meu caro Salvador! Antes morrer do que esta desgraça. Prefiro morrer a viver sem ser todo de Maria. 1000 vezes a tomei por todo o meu bem, como São João Evangelista ao pé da cruz, e outras tantas vezes que entreguei a ela. Mas, meu bom Jesus, se ainda não fiz conforme os vossos desejos, faço agora, como quereis que eu faça. Se vedes alguma coisa em minha alma e meu corpo que não pertença a esta augusta princesa, peço-vos, arranca-mo e lançai-o fora, porque tudo que não pertence a Maria é indigno de vós. Ó Espírito Santo, concedei-me todas essas graças, e plantai, orvalhai e cultivai em minha alma e amável Maria,
que é a árvore de vida verdadeira, a fim de que cresça, floresça e dê frutos de vida em abundância. O Espírito Santo, dai-me uma grande devoção e uma grande predileção por vossa esposa divina, um grande apoio em seu seio de mãe e um recurso contínuo em sua misericórdia, para que nela formeis em mim Jesus, ao vivo, grande e poderoso, até a plenitude de sua idade perfeita. Assim seja. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa linda, né, essa oração? E aqui, nesse ícone, diz Nossa Senhora, quando se apresentou a Juan Diego, ele é um índio do México, onde Nossa Senhora apareceu a ele e disse: meu filho, nada te aflinja. Não estou eu aqui, que sou a tua mãe? Não estás tu sob o meu amparo? Quem teve a oportunidade de já ler a história de Nossa Senhora de Guadalupe, há um momento onde Nossa Senhora diz a ele: Dieguito. Quem é que nos chama pelo diminutivo a não ser as mães, né? Então a Virgem Maria, ela é essa que está conosco. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, ela diz para você e diz para mim: meu filho, minha filha, nada te aflige. Se alguma coisa aflige hoje o teu coração, ouça a voz de Nossa Senhora que diz a ti: não sou eu a tua mãe? Que ela seja o consolo para todos aqueles que necessitam da sua intercessão e da sua poderosa ajuda. E hoje nós vamos ver na quarta aula sobre os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Eu não sei se vocês se recordam, mas na aula passada nós ouvimos falar sobre o conhecimento de Maria e o conhecimento de Jesus. Lembram que eu falei que Nossa Senhora é o paraíso de Deus? Que eu disse que o nome de Jesus estava contido a sua missão, porque ele era ao mesmo tempo o Salvador e a salvação. Ele era o Messias, né? O Messias, o escolhido de Deus. Hoje nós vamos ver as falsas devoções e a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Mas que nas falsas devoções nós possamos refletir o que precisa ser mudado dentro de nós, do nosso relacionamento com Nossa Senhora. A questão de ilustrarmos sobre as falsas devoções, os falsos devotos, que está no tratado, começa no 92, São Luís aqui vai explicitar e falar sobre a maneira errada como nós muitas vezes nos aproximamos e recorremos à Virgem Maria. Que nós possamos refletir as coisas que precisam ser mudadas dentro de nós, as coisas que precisam ser transformadas pela ação da graça. E aí talvez nós vamos nos identificar com algum desses falsos devotos. Mas não deve ser para nós algo de mal, mas pelo contrário, nós devemos refletir e ver o que está errado, para que assim nós possamos abraçar. Porque também vamos ver como devem ser os verdadeiros devotos, tá bom? Mas, vamos lá, né? Então, são 7 os tipos de devotos, de falsos devotos, de falsas devoções a Nossa Senhora, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar. O primeiro deles são os devotos críticos. Críticos? Sim.
a falsas devoções, e que São Luís Grignon ele vai dizer sobre os críticos. Ele diz assim: os devotos críticos são ordinariamente sábios orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam a singela e santamente a essa boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Como o próprio nome diz, são os críticos. E às vezes nós encontramos, né? Por que rezar? Por que rezar demais a Nossa Senhora? Será que não já está demais? Por que nós temos que perder tanto tempo? Por que fazer orações e devoções à Virgem Maria? Será que nós estamos exagerando? Talvez nós já tenhamos ouvido ou dentro do nosso coração tenha ressoado essa falsa mentalidade de devoção a Nossa Senhora, né? Essa espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causa imenso mal a devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo, sob o pretexto de destruir abusos. Quando nós nos encontramos com Nossa Senhora, quando nós fazemos as nossas orações, nós vamos nos aproximando de Jesus. Por isso que o crítico, ele não concorda. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes isso pode gerar dentro do nosso coração também. Vixe, será que eu não estou muito exagerado com Nossa Senhora? E como São Luís vai dizer, esses são frutos do orgulho. E o orgulho nos separa da verdadeira devoção. Por isso, não tenhamos medo. Por isso, nos afastemos de toda e qualquer mentalidade que se relacione a isso. O crítico não dê ouvidos. Vá deixando que o seu coração vá sendo iluminado pela ação do Espírito Santo, que vai fazer você contemplar Nossa Senhora, o paraíso de Deus, aquela que nos vai nos conduzindo para a vontade de Deus. O segundo tipo, esse que eu falei anterior, está no Tratado de Devoção 93. Esse está no 94, que são os devotos escrupulosos, que diz assim: os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outro. Não podem suportar que se preste à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiam. Não toleram, senão contraídos, que haja mais pessoas de joelho diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento. Nós já vimos isso, né? Ah, não! Não, está muito exagerado com Nossa Senhora. Ela não é tanta coisa assim. Afinal, ela não é Deus, para que esse exagero? E realmente Nossa Senhora não é Deus. Mas é a filha dileta do Pai. Por isso que o escrupuloso, ele se esconde, querendo ser muito santo ou muito justo. Por isso tenhamos medo. Porque às vezes isso pode implicar dentro do nosso coração o não se aproximar de Maria.
porque ela é a terna e boa mãe, que nos conduz para Jesus. Ela nos aponta sempre o caminho. O caminho é Jesus. Ela é apenas uma via para chegar nesse caminho. Por isso, não tenhamos medo. Por isso, olhemos dentro de nós e vejamos as coisas que talvez haja de escrúpulo dentro de nós. Porque nós não podemos desassociar Nossa Senhora de Jesus. Eu ouvi uma pregação, agora da Semana Santa, pela Emi, e ela disse uma coisa espetacular. Quando Jesus foi colocado naquele sepulcro, não havia apenas o coração dele, mas havia o coração dele e o de Nossa Senhora. Foi o único momento onde os dois se separaram durante a sua vida. Por isso, não tenhamos esse escrúpulo de nos ajoelharmos diante de Maria, porque ela é o sacrário vivo onde Jesus habita. E ela, por ser a mais humilde de todas, ela oferta tudo que nós a oferecemos para Jesus. Vamos lá, né? Porque são muitos hoje. O terceiro são os devotos, os falsos devotos exteriores. São pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora, sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes dessa Virgem perfeitíssima. É aquilo que nós escutamos na palavra. Essas pessoas me louvam com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Não tenhamos medo de nos darmos inteiramente a Nossa Senhora. Não tenhamos medo. Por isso que nós não podemos rezar as práticas de qualquer forma, apenas com a nossa boca. Mas o nosso coração está longe, o nosso pensamento está longe. Mas com o nosso coração. Não façamos a nossa devoção um ato exterior, que não gera frutos, que não geram frutos de transformação. Isso é muito importante para a gente entender. Porque às vezes a gente pode cair, às vezes nós podemos achar que nós estamos rezando o terço por rezar. E quando nós rezamos, tem um poder transformador da ação de Deus. Esses aplicam-se ao interior, por ser o essencial. O essencial. Por isso que nós, desde o início, nós falamos que a consagração, segundo São Luís, a Jesus por Maria, é exatamente para transformar o nosso interior. Por isso que muito mais do que os outros vejam os nossos atos de piedade, para que a gente não caia nesse falso devoto exterior. Mas a gente vai mais na frente, quando a gente chegar nos verdadeiros devotos, nós vamos enumerar melhor isso. O quarto tipo, os presunçosos. Que pecado é a presunção, né? Achar que nós temos direito de uma coisa que
É pura benevolência do Pai. Os presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem. Esconde o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dorme em paz dos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sobre o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem consigo mesmo que Deus lhe perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque rezam terço, porque jejuam ou porque trazem o hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem e etc. A presunção é um pecado gravíssimo, porque ela faz com que a nossa consciência fique obscura e nós não deixemos que a ação de Deus, que quer transformar e purificar o nosso coração. Nós não podemos usar as nossas cadeias, né? Que é a minha, como se fosse um amuleto, como uma superstição. Nós usamos porque nós amamos a Virgem Maria e porque queremos demonstrar ao mundo que nós confiamos nela e não em nós. Por isso que a Virgem de Guadalupe, ela vai nos ensinar isso. Vai nos ensinar a termos esse olhar terno e materno de Nossa Senhora. Ela que se apresentou para um índio, um pequenino. E todos somos pequeninos, porque todos somos filhinhos de Nossa Senhora. Então vamos lá recapitular o que nós já vimos até agora. Nós já vimos os críticos, os escrupulosos, os exteriores e agora os presunçosos, né? A devoção à Virgem, a Santíssima Virgem, é depois da devoção a Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida de todas as devoções. Porque a Nossa Senhora, nós damos a ela um culto que nós chamamos de hiperdulia. E o que é isso? Porque aos santos nós prestamos o culto chamado dulia, que é o ato de veneração aos santos. Só que Nossa Senhora é a santa por excelência, porque ela é a Imaculada, ela nasceu sem a mancha da corrupção do pecado. Por isso que a devoção nossa à Nossa Senhora não poderia ser igual aos santos. Por isso que nós não podemos equivaler Maria como uma santa, porque nós estaríamos dizendo como os grandes santos, mas foram pecadores. Nossa Senhora foi isenta do pecado. Ela é a Imaculada. Por isso que é hiperdulia, quer dizer, está acima do culto aos santos. Por isso que é hiperdulia. Enquanto que os santos é dulia, a Nossa Senhora é hiperdulia. E a Deus é latria, porque é o culto máximo a Deus. É o culto da latria. E aos ídolos, né, aquilo que não é Deus, aquilo que nos afasta de Deus, é idolatria. Por isso que quando nós honramos a Nossa Senhora, nós estamos prestando a ela o culto de hiperdulia. Porque ela está acima dos santos e abaixo de Deus.
porque ela é humana, Nossa Senhora. Então vamos lá ao quinto, né? O quinto falso devoto. São os inconstantes. Esses devotos são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir a Nossa Senhora, e ora depois já não parecem os mesmos. A princípio abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticarão aos que acrescente, porque são volúveis, quer dizer, oscilam. Como está a nossa prática, né? O inconstante é aquele que diz, vou fazer tudo por Maria. Sacrifícios, renúncias, e no outro dia não faz nada. É inconstante. Meu Deus, e qual é o remédio para tantas essas coisas, né? Calma aí, já vou falar para vocês também. O sexto tipo de falso devoto são os hipócritas, que cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa dessa virgem a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Podemos nos emoldurar, né? Com várias coisas de Nossa Senhora. E no fundo do nosso coração, não temos amor a nenhuma delas. E os hipócritas eram aqueles que Jesus mais falou e condenou. Não é? Jesus até os chamou de sepulcros caiados, porque eles não se deixavam tocar pela ação de Deus. Não é? E o sétimo, e não tão ruim como todos os outros, são os interesseiros. Tinha que ter esse falso devoto, né? Para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade, sem que uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus, nem de sua mãe. E São Luís vai dizer, guardemo-nos dessa falsa devoção. Será que nós estamos nos recorrendo a Nossa Senhora quando temos alguma necessidade? Ou será que nós esquecemos que ela é a nossa mãe? Que coisa, né? Mas agora vamos ver os verdadeiros devotos, vamos? Porque Ave Maria, depois, né, suamos aqui para ver esses falsos devotos. Agora vamos ver aqueles que nós devemos ser. Aquilo que na consagração o Senhor deseja que nós sejamos. Que nós abracemos, que nós nos dediquemos. Que nós sejamos como o Senhor deseja, como Nossa Senhora deseja, que é o verdadeiro. Por isso, olha aí quem vai nos ajudar. A porta do céu. Então vamos lá? Então, quais são os 5 tipos de devotos? Agora os verdadeiros, aqueles que nós devemos seguir mesmo. Aquele que nós devemos deixar que a ação da graça de Deus vá purificando o nosso coração. O primeiro é o interior. É o devoto interior. A verdadeira, isso está no Tratado 106, tá? A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é, em primeiro lugar, interior, que quer dizer, parte do espírito e do coração. Provém da estima que se tem à Santíssima Virgem Maria, da alta ideia que se forma das suas grandezas e do amor que se lhe consagra.
como Nossa Senhora. Nós vemos em Lucas ele dizer, e ela guardava tudo em seu coração. O devoto interior é aquele que vai deixando a ação da graça de Deus penetrando o seu coração e meditando sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Deus está operando. Ele não se preocupa com o que os outros vão ver. Mas lá no segredo do coração, vai deixando que a ação da graça de Deus. Eu quero ser como Maria. Então eu vou guardar tudo no meu coração. Eu vou deixar que a ação da graça de Deus penetre a minha vida e transforme aquilo que está fora, aquilo que não deixa que o meu coração seja seduzido por esse Deus maravilhoso que tudo opera, que tudo realiza, que tudo faz. Esse é o devoto verdadeiro. O interior, aquele que medita, aquele que vai deixando, né? Aquele que vai lendo pausadamente. Esse livro é um livro de cabeceira, onde nós devemos deixar que as palavras de São Luís vão gerando dentro de nós o amor a Jesus por Maria, em Maria. Ela que é toda pura, toda santa. O segundo tipo de devoto verdadeiro é o terno. É a devoção terna. Como Maria, né? Terna. Cheio de confiança na Virgem Santíssima, como a de um filho na sua boa mãe. Faz com que a alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. Como nós fazemos com a nossa mãe. Nós chegamos para a nossa mãe e nós colocamos para ela. E ela, como mãe, vai saber o que seja melhor para nós. Quando estamos doentes, nos dá um remédio. Que muitas vezes não vai ter aquele gosto de framboesa, né? Às vezes vai ser amargo. Mas precisa ser dado. Assim é essa terna mãe. Essa verdadeira devoção. A terna, onde eu me coloco abandonado nas mãos de Nossa Senhora. Como ela disse, aqueles homens nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Os servos, eles não retrucaram porque Nossa Senhora estava dizendo aquilo. Pelo contrário, colocaram toda a sua atenção. Nós também devemos fazer a mesma coisa, nos colocar sob a proteção de Nossa Senhora. Nos momentos de aflição, nos momentos de alegria, nos momentos de angústia, nos momentos de decepção, nos momentos onde nós ficamos sem esperança, no momento de hoje, nos colocar sob o seu cuidado e sob o seu amparo e dizer a ela, mãe, cuida de mim. E deixar o coração livre para que Deus possa operar, para que Deus possa agir, nos esvaziar de nós, para nos encher da presença de Nosso Senhor. Aprender dela, a ter o coração dela, a ter os olhos de Maria, a ter a mente de Maria, a ter o coração de Maria unido ao coração de Jesus. Essa é a devoção que o Deus nos chama. A terceira é a devoção santa. Leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade. Quando nós lembramos do Magnífica, nós entendemos a santidade de Maria. Porque ela diz, porque Deus olhou para a baixeza de sua serva, de sua escrava.
quais são as coisas dentro de nós que precisam ser transformadas pela ação da graça de Deus. Os meus maus hábitos. E os maus hábitos, eles são vencidos pelas virtudes. E Nossa Senhora é o poço das virtudes. Em Maria há todas as virtudes. Então nela nós vamos encontrar as virtudes necessárias para combater os maus hábitos ou os vícios que existem dentro de nós. Nós não podemos pegar o que há de mal em nós e empurrar debaixo do tapete. Não. A devoção sincera a Nossa Senhora vai nos fazer o quê? Olhar para ela e contemplar e perceber as coisas que precisam ser transformadas pela ação da graça de Deus dentro de mim. Quais são as coisas ruins? Quais são as inclinações do pecado dentro de mim que precisam ser alcançados pela ação de Deus? E aí eu vou encontrar onde? Em Maria, a resposta. Por isso que a devoção é santa, porque faz-nos mudar de vida. Não queremos ser escravos dela. Se queremos ser escravos, nós queremos nos assemelhar a Nossa Senhora. E respeite o trabalho da graça, viu? Porque vai vir pé grande. Mas nós vamos ter a doce mãe que vai segurar na nossa mão e vai dizer: eu estou contigo, eu sou a tua mãe. Isso é a grande alegria que nós temos. A nossa esperança, né? A quarta devoção é a constante. Tinha que ter, né? A constante. Fortalece a alma no bem, levando a não abandonar com facilidade os seus exercícios de devoção. Por isso que nós vamos ter práticas marianas, rezar o terço todos os dias, se possível o rosário, que é maravilhoso, o ofício da Imaculada, as orações a Nossa Senhora, as ladainhas. E aí vai. Constante. Constante na oração e constante na devoção. Ter a boa mãe, a Virgem Maria, como aquele auxílio nosso constante. Lembra do inconstante que só buscava Maria nas necessidades? Nós vamos ser os constantes, aqueles que vão estar costumeiramente abandonados a Nossa Senhora. Sob o vosso olhar terno e materno. Porque a constância produz em nós as graças e os frutos do Espírito, para que a gente possa combater o mal. E é interessante que São Luís diz assim: mas se cai, estende a mão à sua boa mãe e levanta-se. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se perturba, porque o justo e fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e não nos sentimentos do corpo. Nós vamos aprendendo que nós vamos amar Nossa Senhora e nós vamos ser devotos a ela, independente se sentimos gosto ou não. Porque a constância produz em nós a perseverança. E o justo viverá pela fé. Por isso que nós vamos nos abandonando e vamos nos entregando e vamos deixando que essa boa mãe vá nos conduzindo para a vontade do seu Filho, para aquilo que Ele deseja produzir dentro de nós. E a quinta e última coisa do verdadeiro devoto é o desinteresse. É o abandonado. Aqui não é o apático, viu? Não é o indiferente. É o desinteressado. Que inspira a alma que não se busca a si mesmo, mas só a Deus em sua mãe. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro.
Ah, eu sou escravo de Nossa Senhora, agora pronto. Ganhei todos os tesouros do céu, porque agora eu sou chapa de Nossa Senhora. Não. Isso não. Porque eu sou chapa de Nossa Senhora, né? Eu vou me abandonar nas mãos dessa mãe. E eu vou saber que, como eu perdi tudo aquilo que eu quero, que eu desejo, eu vou me colocar nas mãos dela e ela vai providenciar melhor do que eu, melhor do que você. E ela vai fazer, como diz no tratado, como um servo que chega com uma maçã, uma mísera maçã, que são os nossos pedidos, né? Porque somos pecadores. Nós entregamos a Nossa Senhora as nossas necessidades, as nossas súplicas, e ela pega aquela maçã e ela coloca numa bandeja de ouro e ela apresenta ao seu filho, toda ornada de beleza. E aquela simples maçã, que aparentemente não tinha nenhum valor, é apresentada ao filho com toda a beleza com que a rainha traz. Olha que maravilha! Que as nossas orações, que o nosso amor e que o nosso desejo ardente de amar Nossa Senhora não nos prive de tê-la como a mãe bondosa e maravilhosa que é. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum bem, mas sim porque ela é amável. Nossa Senhora é a mãe amável. É a mãe admirável. É a mãe do bom conselho, como nós rezamos na ladainha de Nossa Senhora. Ela é o vaso insígne de devoção. Em Maria está toda a beleza, a grandeza, a glória de Deus em uma criatura está em Maria. Que maravilha, meus irmãos. Vamos lá recapitular os devotos, os verdadeiros devotos. O interior, que é aquele que guarda as coisas, medita no seu coração. O terno, né? A devoção terna, é aquele que tem toda a confiança de um filho à mãe. A santa, devoção santa, porque Maria é santa, é 3 vezes santa, porque ela é filha de Deus, ela é mãe de Deus e ela é esposa de Deus. Constante, porque a perseverança da devoção são frutos que vêm, tendo gostos ou não, sentindo ou não, nós vamos bebendo da ação da graça de Deus. E o desinteressada é aquela que se abandona. Não no escambo. Eu faço as minhas devoções e porque sou escravo de Maria, ela vai ter que dar um jeito e vai ter que ajeitar. Não. Primeiro que você perdeu, né? Perdeu. Escravo de Maria é abandonado. Não tem nada mais para si. Tudo pede a ela. E dela que vem as graças de Deus. É em Nossa Senhora que nós vamos recebendo essas graças para nós sermos fiéis e constantes na vida de oração. E aí nós vamos ver o quê? Que, como é agradável e preciosa aos olhos de Deus e de sua mãe, uma tal alma que não se busca a si mesma nos serviços que lhe presta, mas como é raro encontrá-la presentemente. Foi com o intuito de que não seja tão raro que peguei na pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto, em público e em particular, nas minhas missões durante muitos anos.
Isso está no Tratado de Devoção 110. São Luís falando sobre a prática desinteressada. Que a Virgem Maria, a esposa do Espírito, a porta do céu, a esposa do Espírito, aquela que traz em si o Espírito Santo para nós, a nossa terna e boa mãe, aquela que vai visitar Isabel e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Onde está Maria, está o Espírito Santo. Por isso peçamos a ela essa grande graça de nós sermos fiéis a essa consagração e nos entregarmos inteiramente sob a sua proteção. Por isso, rezemos juntos, nos entregando e nos consagrando a Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha da paz, dai-nos a paz. Deus abençoe. Shalom.